Terçou com dupla notícia boa no Flamengo. Cristiano Ronaldo se pronuncia. Vamos falar sobre isso, negócio concluído, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, pô, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, aciona o sininho, deixa o like. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo, meus amigos e minhas amigas. Dia de treino normal no CT Ninho do Urubu, hoje nessa terça-feira, aliás, o último treinamento do Flamengo antes da decisão diante da equipe do Deportivo Táchira, amanhã, na quarta-feira, às 9h30 da noite, diretamente do estádio do Maracanã. O confronto define ou não a classificação do Flamengo para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. O Flamengo precisa vencer ou vencer esse confronto para não depender de um outro resultado entre LDU e Central Córdoba. Agora, falando de Campeonato Brasileiro, ontem nós tivemos a equipe do Bragantino enfrentando a equipe do Juventude, dentro de casa, que é um dos candidatos a rebaixamento. Mesmo com um jogador a menos, o Bragantino conseguiu a vitória nesse confronto, portanto tá tudo embolado, minha gente. Lá na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras segue o líder com 22 pontos, o Flamengo é o segundo colocado com 21, na terceira colocação veio o Cruzeiro com 20 pontos, venceu o Fortaleza fora de casa, no Ceará, clube esse que vai ser o próximo adversário do Flamengo, o Fortaleza. E o Bragantino avançou até a quarta colocação com 20 pontos, torcedor rubro-negro. Então, a diferença de pontos do quarto colocado até o líder são 2 pontos. Está tudo muito embolado aí, só estamos no início do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo precisa fazer a parte dele contra o Fortaleza no próximo domingo, que vai ser, né, vai passar a régua o Flamengo aí até a parada para o Mundial de Clubes. Beleza, pessoal? E aí, falando de CT Ninho do Urubu, falando de lesões, aquela coisa toda, Alan e Matias Vinha treinam com o grupo e vivem a expectativa para estarem relacionados para o jogo da próxima terça-feira, quarta-feira, conhecido também como amanhã. Gerson também tem chance de ficar à disposição, apesar da inflamação que ele teve no joelho nesse confronto aí diante da equipe do Palmeiras, por causa daquele gramado lá. Ninguém fala isso, né? Esse gramado aí que tá mais que comprovado, inúmeros estudos comprovando que o gramado sintético ele afeta, ele é prejudicial para a saúde do atleta. Mas continua abrindo aí, vai virar um verdadeiro futebol sintético, futebol brasileiro. Ah, mas tem a chancela da FIFA, Pedrão. Pois é, mas na Copa do Mundo a FIFA não deixa ter gramado sintético. No campeonato dela, ela não deixa ter gramado sintético. Né? É uma enorme de uma hipocrisia, né? Uma história dessa. Mas o treino de hoje, da terça, será determinante para a decisão do técnico Felipe Luiz para ver se esses atletas ficarão à disposição. O Alan está recuperado da lesão graú na parte posterior da coxa direita. O volante já fazia atividade no campo há alguns dias, mas foi integrado ao grupo ontem, na segunda-feira. A resposta do jogador foi considerada positiva e, no momento, não há restrições para ser relacionado para esse jogo da Copa Libertadores da América. Matias Vinha vivia o mesmo cenário que Alan, também foi integrado ao elenco sem restrições na atividade, né? Ou seja, treinou ali com o elenco toda a parte do tempo, não a maior parte, toda a parte do tempo treinou o Matias Vinha. Em agosto, o uruguaio lesionou o menisco e o ligamento cruzado do anterior do joelho direito, além de ter tido uma fratura na tíbia. A presença do lateral ainda não é garantida, pelo menos no banco de reservas do Flamengo, a depender do treino de hoje
dessa terça-feira, então provavelmente no vídeo da tarde a gente já deve ter uma atualização. Apesar que o Flamengo vai treinar 3h30 da tarde hoje, né? Porque o Felipe Luiz, ele gosta de realizar treinamentos em dias anteriores às partidas, no horário mais próximo possível. Ah, então bota logo 9h30 o treino, Pedro. Não, mas aí não tem como, né? Treina 13h30 ali, vai até 5h30 da tarde e depois os atletas vão para suas casas aí, a depender se vai ter concentração ou não para esse jogo. Eric Pulgar está em fase final do tratamento da lesão de grau 1 na coxa direita e fez mais um dia atividades no campo, mas ainda não está junto aos companheiros. O chileno só deve ficar à disposição para enfrentar a equipe cearense do Fortaleza no final de semana. Ele está fora da pré-lista de convocados da seleção chilena para esta data FIFA. O Gerson, que foi diagnosticado com uma leve inflamação no joelho esquerdo, ainda é dúvida para enfrentar o Deportivo Táchira. O capitão realizou trabalhos com a fisioterapia ontem, na segunda-feira, mas a expectativa é que ele se recupere a tempo para integrar o elenco para o jogo de amanhã. Nico de la Cruz ainda faz o tratamento depois de uma lesão no joelho esquerdo e está sendo preparado para jogar a Copa do Mundo de Clubes. Ele teve uma entorse no joelho esquerdo no confronto diante da equipe do Botafogo. Então esse aí não deve enfrentar nenhum dos adversários do Flamengo. Rapaz, sabe o que está me dando medo nesse Mundial de Clubes? É evidente que eu quero que o Flamengo ganhe, faça um excelente Mundial, sei que é quase impossível, mas eu tenho medo de que se lesione jogador nesse Mundial pro restante da temporada. Vou até bater na madeira aqui, mas eu deixo claro para vocês que eu fico com um pouco de receio, tá? Em relação a isso. Mas, enfim, vamos torcer para que tudo dê certo e o Flamengo consiga as vitórias aí, que não lesione ninguém. O grupo do Flamengo é um grupo complicado. Aliás, daqui a 4 dias teremos o confronto do play-in, né? Para definir quem vai ser o outro adversário da chave do Flamengo. Vai ser o LA Galaxy, o Los Angeles Galaxy, contra o América do México, que é treinado por um treinador brasileiro, inclusive, que é o André Jardim, né? Que dirigiu o São Paulo em outrora. E arrebenta lá no futebol mexicano, que inclusive tem ferpela, faz mirri, tem dinheiro. Então o Flamengo tem que ficar ligado nesse grupo dele aí para acabar não dando mole. Pessoal, sobre Gonçalo Plata, tá? O departamento médico do Flamengo e da seleção equatoriana tem se falado para tratarem do quadro médico de Plata e definirem se ele terá condições de jogo para a próxima data FIFA, que acontece entre os dias 2 e 10 de junho. Se recuperando de um edema ósseo no joelho direito, o atacante entra em semana decisiva visando a participação ou não nos próximos jogos da seleção equatoriana e do Flamengo. Entretanto, ele está na listagem do Equador, né? Ele está lá na listagem do Equador, que para mim é um erro. O Flamengo devia dizer que não tem condição, ele não está jogando aqui, e estamos preparando o jogador para que ele possa jogar a Copa do Mundo de Clubes. Porque quem paga o salário dele é o Flamengo. Mas, enfim, vamos ver. E o Equador, gente, sinceramente, o Plata é um dos destaques das equipes, mas tá bem nas eliminatórias, vai se classificar, não tem, sabe, o menor problema dele ficar aqui. Tá até na frente do Brasil, a seleção equatoriana, que vai enfrentar o Brasil, né? Vai ser o primeiro jogo do Carlo Ancelotti, depois vai ter o jogo também contra o Paraguai, né, que é no Brasil. Mas vamos lá, um nome para todo mundo ficar atento, que já estão, né, as pessoas já estão atentas a esse jogador, que vem demonstrando cada vez mais as suas credenciais como bom jogador, que é o Alacian. Se destacou bastante nos últimos treinos do Flamengo, no jogo contra o Palmeiras entrou bem, treinou bem na segunda-feira, vai treinar hoje também e pode ser um dos grandes jogadores aí para o Felipe Luiz ajudar a mexer, a rodar um pouco mais
Um elenco, sobretudo, porque o Felipe Luiz conhece ele, né? Treinou ele nas categorias de base do Flamengo. Até aqui são 12 jogos, um como titular, 4 gols, 3 assistências. Ele tem 7 participações em gols, tá? 46 minutos para participar de um gol, 2,8 finalizações para marcar um gol. E ontem é ele que dá assistência para o Ayrton Lucas fazer o gol. Tinha um jogador na frente dele, antes de ontem, né? Na frente dele, ele toca aqui, ó. Muito inteligente esse cara, esse menino, né? E não tenho a menor dúvida que daqui a pouco vão pintar aí clubes europeus interessados na contratação dele, beleza? Ó, uma das principais torcidas organizadas do Flamengo, a Jovem Flá, emitiu um comunicado para agradecer a diretoria pela logística montada pela cúpula rubro-negra através do dirigente Marcelo Conte com a Polícia Militar do Estado de São Paulo no jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. E a nota diz o seguinte: a torcida jovem do Flamengo, por meio da sua atual diretoria, vem agradecer o Clube de Regatas do Flamengo, juntamente com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por toda a logística prestada à nossa instituição na entrada e saída do jogo de... Eles escrevem ontem, porque eles escreveram ontem a nota, de ontem, pelo Campeonato Brasileiro, pelo Brasileirão. E estendemos também nossos agradecimentos ao Marcelo Conte por toda a atenção e disponibilidade com a nossa torcida, o Exército Rubro-Negro. E de fato é o Exército Rubro-Negro, porque em outras oportunidades que a Polícia Militar do Estado de São Paulo não fez o seu papel, eles vão lá e fazem o papel que é defender a torcida do Flamengo de emboscadas, enfim, você vai como visitante, é um perrengue danado. Isso é resultado também do BAP, que vem trabalhando muito bem, é citado aqui o Marcelo Conte, né? Reuniões com o governador do Estado de São Paulo, no caso foi o Tarcísio, com o governador do Estado de Minas, que é o Zema, justamente para ter essa logística montada aí para receber a torcida do Flamengo quando nós formos visitantes, até porque quando o jogo é aqui no Rio de Janeiro, todos eles são muito bem recebidos, uma logística exemplar da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro em relação à chegada de torcedores visitantes. O Maracanã é o melhor estádio para se torcer como visitante, cara. É o menos hostil de todos, são hostis, não adianta. O visitante sempre vai ter hostilidade, mas o Maracanã é o menos de todos, graças ao trabalho que as autoridades fazem aqui no estado do Rio de Janeiro, tá? Pessoal, ó, chamaram o Boto de mentiroso, hein? Pois é, Ramon Abate Abel, árbitro do duelo entre Palmeiras e Flamengo, emitiu um comunicado afirmando que não houve nenhum tipo de invasão no vestiário da arbitragem após a partida. E aí eu vou ler aqui o comunicado, pessoal. Ó, comunicado. Venho por meio deste informar que fui surpreendido por notícias veiculadas por órgãos de imprensa ao deixar o estádio acerca de uma suposta intercorrência no vestiário da equipe de arbitragem. Cabe esclarecer que, e aí botou em caixa alta, em caps lock, não houve qualquer tipo de invasão ao vestiário de arbitragem, conforme relatado pelo senhor José Boto, dirigente do Flamengo aos veículos de comunicação. Por fim, ressalto que, durante toda a permanência no local, fomos tratados com respeito e cordialidade por parte tanto do clube mandante quanto do clube visitante. São Paulo, 26 de maio de 2025, nota assinada pelo Ramon Abate Abel. Ontem, o Anderson Barros até chamou o Boto de mentiroso. Eu vou apurar melhor essa situação. Mas lá nos Estados Unidos eu vou perguntar pro Boto, né? Porque, cara, viagem fora é sempre melhor para você apurar, conversar com o dirigente, você tem... você fica mais próximo ali do dirigente. Então, nessa viagem para os Estados Unidos, eu vou perguntar ao Boto, tá mentindo aí, meu querido? Agora, se ele falar que não tá mentindo, aí é mais grave ainda, porque aí o árbitro tá mentindo. Porque alguém tá mentindo nessa história aí. E ó, lá no Allianz, meu amigo, eles fazem um escarcéu, viu? Eles fazem um escarcéu. Vamos lá.
Ó, expectativa de 65 mil torcedores presentes no estádio do Maracanã para a partida entre Flamengo e Deportivo Táchira, pessoal. Deve, inclusive, bater o recorde de ingressos vendidos aí, que é a partida entre Flamengo e LDU, que foi na última rodada da Copa Libertadores da América. Todo mundo em prol do Flamengo, todo mundo apoiando o Flamengo para que o Flamengo avance para a próxima fase, as oitavas de final. Galvão Bueno diz que não levaria atleta do Flamengo convocado por Carlo Ancelotti. E aí, o Galvão é ídolo, mas eu vou ter que botar o óculos da treta aqui pro seu Galvão Bueno, que eu vou discordar dele. E ele falou: é um grande técnico, vamos torcer para que dê certo. Vamos ver o time que ele vai montar. Eu não teria levado, por exemplo, o Danilo. Talvez já tenha passado a fase dele, mas ele tem confiança. Já viu o Danilo jogar lá, Alexandre tá bem no Flamengo, é um jogador que está mais rodado. Ancelotti, boa sorte. Ô, Galvão Bueno, o Danilo joga pra carilha, rapaz. Como diria Fernando Gil, respeita a sua opinião, entretanto vai levar quem ali pra jogar na lateral direita? E o outro é o Wesley, os dois lateral direitos da seleção brasileira são do Flamengo. E já vi, vocês viram como começa a jogada do pênalti do De Arrascaeta? É um passe fora de série do Danilo, que o único espaço que a bola poderia passar rente à linha lateral, ele dá o passe ali e possibilita gerar espaço ali na defesa do Palmeiras, porque eles estavam naquela marcação-pressão e o Flamengo conseguiu sair e por isso o Arrascaeta estava sozinho, né? Driblou o Danilo, o Murilo, foi agarrado ali e o pênalti foi marcado para o Flamengo. Então, Galvão, sinceramente, olha, não concordo com você não, né? E olha que ele é Flamengo, mas tudo bem, o cara também tem direito a dar a opinião dele, beleza? Ó, o Alacian falou que negócio de jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque não é pressão porcaria nenhuma. E ele falou, pressão? Acho que não tem. Temos que estar concentrados e focados para fazer um belo jogo e sair com a vitória. E fez um belo jogo, de fato, o Alacian, né, dando aquele passe, né, pro Ayrton Lucas para passar a régua e matar o jogo, beleza? Pessoal, Cristiano Ronaldo saiu da equipe do Al Nassr da Arábia Saudita e está sem clube, galera. Através das redes sociais, do Twitter, o antigo Twitter, o atual X, ou X, melhor dizendo, postou uma foto com a camisa do Al Nassr e escreveu: esse capítulo acabou. A história ainda está sendo escrita. Grato a todos, falou Cristiano Ronaldo. Vai lembrar, perguntado José Boto sobre a possibilidade de Cristiano no Flamengo, ele disse, conhece o jogador, até gostaria de vir para o Brasil, mas ó, muita grana, muito dinheiro, aí realmente fica complicado. De acordo com as informações de Maestro Júnior, Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, irá ao Maracanã amanhã, na quarta-feira, para acompanhar o duelo da Libertadores entre Flamengo e Deportivo Táchira. Esse será o primeiro jogo que o italiano assistirá desde que chegou ao solo brasileiro. Léo Ortiz, Danilo, Alexandre, Wesley, Gerson foram os nomes rubro-negros convocados pelo Ancelotti. Ih, rapaz, vai ser uma loucura então esse jogo aí no estádio do Maracanã. Everton de Liverpool se pronuncia após Alcaraz atingir meta para ser vendido pelo Flamengo. E eles falam: o Everton confirma que Jack Harrison, Jasper Lindstrom e Orel Mangala e também Armando Broja, ou Broja, enfim, retornaram aos seus clubes de origem quando os empréstimos expirarem ao final do próximo mês. Enquanto isso, o clube continua as discussões para contratar Charlie Alcaraz, que chegou aos Blues por empréstimo do Flamengo em fevereiro, até o fim dessa atual temporada. Mas a tendência é que o clube inglês contrate o jogador. Não através da cláusula de compra, e sim negociando com o Flamengo, porque
segundo eles, não bateu a meta ali, talvez vão pagar um valor menor do que tinha na cláusula. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.